Portal R10 hoje traz em primeira mão o primeiro programa gravado do Portal R10, que é o programa Sala de Imprensa, aonde a nossa primeira entrevistada do programa é a ex-prefeita Neuma Café, que foi prefeita no ano de 2013. Seja bem-vinda, prefeita, ao nosso Sala de Imprensa. Olha, é uma satisfação estar estreando, né? Estar nessa estreia desse novo programa aí do Portal R10, né, aqui da Sala de Imprensa. E principalmente para aproveitar esse espaço para falar para o povo do Piauí, em especial para o povo de Pedro II, a minha querida e abençoada Pedro II. Na história, prefeita Neuma, a senhora foi a primeira mulher a ter a gestão de Pedro II. Qual foi o peso disso aí para a senhora, sendo a primeira gestora mulher do município de Pedro II? Olha, foi um desafio muito grande, principalmente para uma cidade tradicional, como é Pedro II, uma cidade que vinha de uma gestão de mais de 160 anos de gestões masculina. Então a gente teve que enfrentar todo o desafio de lidar com a maioria, a grande maioria da Câmara dos Vereadores, de toda a gestão masculina, né? E o jeito masculino de administrar. Então a gente teve que romper alguns paradigmas, romper com algumas culturas de Pedro II para mostrar essa gestão que era uma gestão que olhava para o povo de Pedro II, que acolhia o povo de Pedro II e que dava voz ao povo de Pedro II. Então não foi só a primeira gestão masculina, mas foi a primeira gestão do Partido dos Trabalhadores no município de Pedro II, onde a gente teve o desafio de implementar as bandeiras do Partido dos Trabalhadores, como a participação popular, fazendo gestão mais transparente e enfrentando mesmo com a decisão de tentar resolver os problemas de Pedro II, entendendo que a prioridade do município era olhar para o povo de Pedro II, cuidar do povo de Pedro II. Prefeita, qual foi o seu maior legado, a senhora como gestora do município, que a senhora deixou no município de Pedro II? Olha, o maior legado foi justamente isso, de ter uma gestão que olhasse para o povo de Pedro II, que fosse até onde estava o povo de Pedro II. Podia ser no bairro mais distante, no bairro mais carente, na comunidade mais distante, de olhar o que afetava o povo de Pedro II. Nós investimos muito na nossa gestão para enfrentar os problemas sociais, e os problemas de infraestrutura de Pedro II, no que diz respeito a abastecimento de água, no que diz respeito a questão da organização do centro da cidade, de trazer investimentos de fora, organizando a cidade para receber um investimento maior, porque Pedro II, Barradas, é uma cidade que tem inúmeros potenciais. Pedro II tem potencial na área turística, do ecoturismo, né, com as belas cachoeiras, com o Gritador, com o clima serrano. Nós temos a questão da opala, nós temos a questão do artesanato, do clima, de todo o potencial que Pedro II tem de forma natural, né, para o ecoturismo e principalmente de um povo muito acolhedor. De um povo muito receptivo, de um povo que gosta de receber as pessoas. Então, a gente buscou desenvolver esses potenciais, dotar Pedro II de uma estrutura de estrada, de abastecimento d'água, da questão da melhoria, do investimento na questão da saúde e principalmente na educação do povo de Pedro II. E ainda criamos secretarias como a Secretaria de Comércio para fomentar o comércio local, estruturar pequenos negócios. A gente conseguiu formalizar muitos enfim, de investir no empreendedorismo, e também nessas questões sociais, na questão da política para a mulher. Foi na nossa gestão que nós criamos a Coordenadoria das Mulheres, a Coordenadoria de Combate às Drogas. Então, a gente trouxe algumas novidades que Pedro II, até então, ainda não tinha experimentado. A senhora hoje se lança pré-candidata? Sim, sim, pré-candidata a prefeita de Pedro II. Justamente porque Pedro II precisa ter de volta uma gestão que olhe para o povo de Pedro II.
Hoje, voltou, depois que a gente saiu, uma gestão que administra mais o dinheiro público do que olha a necessidade do povo. Hoje, Pedro II sofre com problemas sociais sérios, né? A violência aumentando, a questão da juventude sem nenhuma perspectiva de vida, que acaba indo para as drogas. Hoje nós temos problemas psicológicos que afetam muito a juventude. De crianças, hoje a gente já tem criança tomando remédio psicotrópico por conta de ansiedade, depressão. E isso falta justamente um olhar realmente para o povo de Pedro II. A questão da violência contra a mulher, né? A questão da falta de incentivo para gerar emprego e renda no município de Pedro II. Fica-se só usando a prefeitura como um cabide de emprego para se manter no poder de qualquer forma e não tem um investimento, um planejamento realmente que faça com que todos os potenciais de Pedro II possa ser trabalhado para gerar emprego e renda, uma melhor qualidade de vida para o povo de Pedro II. Esse é o que me motiva mais, é ver o povo de Pedro II, a cidade linda que nós temos, abandonada, com total descaso, e o povo de Pedro II sofrendo, tendo que ir todas as quintas e sexta-feira enchendo o ônibus para ir buscar trabalho em São Paulo e nas grandes cidades. E Pedro II, com todo o potencial que tem, que se trabalhado, com certeza, será uma cidade próspera, de um povo próspero e feliz. Esse é o nosso grande desafio de estar candidata novamente. Para quem não sabe, a ex-prefeita Neuma, ela era vice do Valmir Café, e aí o Valmir Café renunciou, e ela assumiu em 2013. Hoje, a prefeita de Pedro II, a dona Elizabeth, ela também era vice, e com a morte do ex-prefeito Alvimar, ela assumiu. Então vai ser uma disputa hoje de duas mulheres para uma eleição que vai ter a primeira prefeita eleita. Qual o seu diferencial hoje que a senhora tem da atual prefeita? O que a senhora tem a mostrar mais do que ela? Olha, a grande diferença vai ser em alinhar os projetos do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Hoje nós temos em Pedro II duas mulheres disputando, uma que é apoiada pelo Ciro Nogueira, que é apoiada pelo bolsonarista, que tem um projeto que não coloca o povo como prioridade, e tem a nossa proposta, que é a proposta do Lula, que é a proposta do Rafael Fonteles, do nosso governador, que tem um projeto para desenvolver o Piauí e que Pedro II é uma peça importante nesse desenvolvimento. Porque Pedro II é uma cidade do norte do estado que tem um grande potencial, que se desenvolvido vai trazer desenvolvimento para toda a região norte do estado do Piauí. Então, é a oportunidade que Pedro II vai ter, que os filhos e filhas de Pedro II vai ter, de realmente voltar a ter uma gestão que encare os problemas de Pedro II, que são muitos, e que busque trabalhar, fazer uma gestão planejada, definindo objetivos e metas claras para que os potenciais de Pedro II possam gerar emprego e renda, possa trazer alegria, felicidade, autorrealização para o povo de Pedro II. Então, a diferença é essa, são as diferenças claras de postura e de projeto. O que a gestão atual defende e de quem o projeto dela referência, pega como referência, e qual é o projeto que nós defendemos. E o povo de Pedro II sabe que a minha missão é cuidar de gente, é trazer para perto, é colocar como prioridade, assim como o Lula diz que não basta só administrar, tem que cuidar de seres humanos. Tem que ver a necessidade, tem que conhecer a necessidade, tem que se envolver e buscar solução. A mesma coisa o nosso governador Rafael Fonteles. Ele sabe do potencial de cada região desse estado e sabe da importância de se ter uma gestora no município de Pedro II que tenha a mesma compreensão, que seja alinhada, tenha o mesmo alinhamento com o projeto dele, para que Pedro II possa ser uma cidade que ajude o governador a desenvolver o estado. Em 2020, a senhora foi derrotada nas urnas, Foi uma campanha muito acirrada. E aí a gente se pergunta, como a senhora teve uma derrota nas urnas em 2020
e hoje quer entrar como pré-candidata de novo. Por quê? Já que a senhora teve, assim, foi derrotada, né? A senhora tem um fator. Que fator foi esse que causou a derrota da senhora? E por que a senhora quer ser candidata prefeita de Pedro II? Olha, 2020, nós vivemos uma eleição que para nós, do Partido dos Trabalhadores, foi muito pesada, por todo o trabalho que foi feito, né, para manchar o nome do Partido dos Trabalhadores, para todo mundo, toda essa campanha antipetista, do ódio, a campanha do ódio. E ainda em 2020 estava muito ativo isso, né, e isso se prolongou até 2020 ainda, que foi derrotado com a eleição do Lula, essa campanha do ódio contra os petistas, contra o projeto do Partido dos Trabalhadores. E isso também teve reflexo nas eleições de 2020. E mais ainda, nós estávamos numa pandemia, eu peguei dos 45 dias de campanha, eu passei 30 em cima de uma cama, com 40% do pulmão comprometido. O meu vice também com a esposa foi até entubada, o coordenador da campanha pegou o Covid. Para você ter uma ideia, eu não visitei bairro nenhum, eu não visitei comunidade nenhuma, e também faltou a presença, principalmente, faltou a presença. A gente entrou numa campanha com a preferência do eleitorado de Pedro II, mas com a nossa ausência e com todo um jogo sujo que teve também de uma estrutura, de uma armação que eles fizeram na Câmara, inclusive julgando as minhas contas de 2014, sem nem sequer que eu soubesse a data do julgamento, forjaram documentos, e isso depois a gente conseguiu derrotar, anular todo esse processo. Então, foram muitas barreiras que a gente teve que enfrentar para chegar até o final da campanha de 2020. Perdemos e tínhamos uma terceira candidata que saiu do nosso grupo, que teve em torno de 800 votos. Nós perdemos por 1.200 votos, numa campanha em que a gente não fez campanha, só campanha virtual. Eu não fiz campanha, eu não estava presente em Pedro II, porque eu estava em cima de uma cama aqui em Teresina. E eles usando muita estrutura da prefeitura. Ganharam as eleições. E por que a Neuma ainda se mantém candidata? Por que a Neuma não desiste de Pedro II? Porque Pedro II eu tenho como uma missão de vida. Pedro II é o meu caso de amor. E quanto mais eu vejo Pedro II num total descaso, com problemas sociais sérios, onde a gente vê que essa gestão que já vem concluindo o seu sétimo ano de mandato, não resolveu um problema de Pedro II, com a violência tomando de conta de Pedro II, com os indicadores de saúde caindo cada vez mais, com o povo de Pedro II sem ter o direito de sequer nascer em sua cidade, com PSFs aí com 6 meses sem ter médico, com alunos chegando no 8º ano sabendo escrever só o primeiro nome. Então, por todo esse descaso, por todas essas questões, por todo o sofrimento que o povo de Pedro II está passando. Para você ter uma ideia, nesses 7 anos, nem o seguro safra foi pago para os agricultores. As estradas, o descaso realmente com o povo de Pedro II, a prefeitura se enchendo, a folha de pagamento de Pedro II sendo inchada para poder manter me manter na prefeitura a qualquer custo. Então, por essas séries de problemas que o povo de Pedro II enfrenta, e por essa oportunidade que se tem de alinhar, como eu já falei, o projeto do governo Lula, do governo Rafael com Pedro II, e a Neuma, nesse momento, é o nome que se coloca de preferência do povo de Pedro II, e pelo carinho, o vínculo afetivo, pelo amor mesmo e o respeito que a gente tem àquela cidade, que a gente não desiste e se coloca mais uma vez à disposição do povo de Pedro II, se colocando como pré-candidata e construindo essa pré-candidatura. A gente sabe que a senhora foi prefeita de um mandato. Qual foi o projeto que a senhora acha que teve vários projetos, com certeza teve vários projetos, mas teve aquele projeto que não deu para a senhora executar, terminar o projeto. Tem esse projeto para quando a senhora foi eleita, a senhora dá continuidade a esse projeto? Sim, temos. Nós ficamos numa gestão de exatamente 3 anos e 8 meses.
Nós recebemos a prefeitura muito endividada. Para nossa surpresa, quando eu assumi a prefeitura em março de 2020, com a renúncia do prefeito, né, Valmir Café, eu era vice dele, a gente assumiu, a gente recebeu a prefeitura de Pedro II ainda funcionando como na década de 60, 70, no início de 80, que meu avô administrou, através dos bilhetes. Não se tinha sequer um fluxo de processo, né? Não se tinha nada organizado em Pedro II. Se trabalhava ainda com dinheiro em espécie, com cheque, não se tinha organização, sequer uma organização administrativa. Né? Ali pagava quem queria, era do jeito que queria, da forma que queria. Então, nosso desafio foi organizar primeiro a administração de Pedro II, trazer para essa era mais moderna, né? Fazer um concurso, nós fizemos um concurso para todas as áreas de Pedro II. Hoje o Pedro II tem um controlador interno, que antes era só um papel, concursado. Né? Nós temos técnicos em todas as secretarias concursados, fizemos um concurso, um dos maiores concursos da história de Pedro II, e que não teve uma denúncia. Diferente do concurso que foi feito agora pela atual gestão, que está cheio de vício e enfrentando processo. Porque a gente fez com muita responsabilidade, fizemos uma reforma administrativa, nós começamos a organizar a cidade para que a gente pudesse ter um calendário cultural para investir no turismo, para investir no potencial agrícola que Pedro II tem. Né? A gente organizou os agricultores familiares, foi a primeira vez que começou a comprar merenda escolar da agricultura familiar, gerando emprego e renda, fortalecendo esse potencial de Pedro II. Nós começamos a organizar essa parte de buscar investimentos de fora. Inclusive quando a gente saiu, a gente deixou já em andamento a questão de uma negociação com empresários de produção de flores para começar a produzir flores em Pedro II. A questão da energia solar também, energia eólica. Então a gente começou a organizar o município para que o município pudesse receber investimentos de fora para poder gerar emprego e renda em Pedro II. Esse é o grande desafio. Né? Hoje, o povo de Pedro II sofre por não ter oportunidade, por não ter perspectiva de vida, tem que buscar em outras cidades, nas grandes cidades. Né? E aí, com todo esse potencial de Pedro II, a gente começou a organizar toda a cidade para que esse potencial se transformasse realmente em oportunidade para o povo. Então, esse é o nosso grande desafio. Alinhando a gestão de Pedro II, a de Rafael Fonteles, do nosso governador, e a de Lula, eu tenho certeza que Pedro II terá as condições realmente de ser uma cidade que a prosperidade chegue até seu povo e não fique só em uma pequena família. Lembrando que nas eleições para governador do estado, o PT teve a maioria lá, né? A senhora mostrou que veio com força total, foi uma diferença de 2.000 e poucos votos, se eu não me engano. Exatamente, mais de 2.200 votos, né? Para que ninguém acreditava, porque é uma cidade onde é a cidade natal do senador Ciro, administrada por uma gestão bolsonarista, né? E que assumiram a campanha do Bolsonaro, assumiram a campanha do Silvio Mendes, e quem ganhou lá foi o nosso governador com mais de 2.000 votos. Neumann, muito obrigado pela sua presença aqui no portal, as portas estão abertas, e eu queria que a senhora deixasse só as considerações finais para os internautas, as pessoas que acessam o portal R10. Nós estamos aqui, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, estreando esse novo programa aqui do portal R10, agradecer por essa oportunidade e dizer que a nossa decisão de colocar o nosso nome novamente como pré-candidata a prefeita em Pedro II por amor a essa cidade, por respeito ao povo de Pedro II e por entender que Pedro II não pode perder realmente essa oportunidade que se abre agora de ter uma gestão realmente que olhe para a cidade, que olhe para o seu povo, que tem apoio, que vai ter apoio do governador, do próprio governo federal, para que a gente possa cuidar de Pedro II como realmente aquela cidade merece, como o seu povo merece. Então a gente
está nessa luta, nessa batalha, temos enfrentado muitas dificuldades, porque eu não sei qual é o medo que esse povo tem de enfrentar a Neuma Café, que aí fica criando, às vezes, situações para dizer que a Neuma não pode ser candidata, e nós somos candidatas, estamos pré-candidatas e vamos ser candidatas, se Deus permitir o povo ter êxito nessa candidatura. Porque eu acho que a gente não pode se omitir. Tá? Pedro II hoje sofre muito porque, às vezes, fez escolhas baseadas, na grande maioria, fez escolha baseada no poder econômico. E quando o poder econômico fala, né, o ser humano é deixado de lado. As necessidades reais de um povo é deixado de lado. E é por o povo de Pedro II que a gente continua nessa luta. É por amor, é por compromisso e é pela vontade, pela missão de servir o povo de Pedro II. Quero agradecer a presença da ex-prefeita Neuma Café de Pedro II, agradecer demais a entrevista dela. Quero dizer que vai estar no portal R10, a entrevista completa com a ex-prefeita Neuma, vai estar nas redes sociais do YouTube, vai estar no Facebook e vai estar na rádio r10.com, a maior rádio da web. E logo mais na frente, vamos ter outros entrevistados. E um abraço para todos e muito obrigado.